Oi, aqui é o Jack e hoje a gente vai trazer para vocês um tutorial de como foi fabricado esta placa. Tá vendo essa placa aqui? Então, a gente vai mostrar para vocês que processo foi feito para que essa placa fosse produzida para chegar nessa aparência aqui. Tá vendo? Tá bonita, bem aplicadinho, pode ser colocado em qualquer lugar. Essa é uma das placas mais baratas que tem para a gente fazer no mercado e ela é muito utilizado em alta escala em todos os setores da comunicação visual. E hoje o assunto que a gente vai falar para vocês é sobre plástico. O plástico e suas aplicações dentro da comunicação visual. Vamos lá! Bom, e aí? Pronto para a aula sobre plásticos hoje? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é classificar os plásticos que existem hoje disponíveis no mercado para a gente produzir comunicação visual. Existem uma infinidade deles, mas eu vou falar de 3 especificamente. Por que eu vou falar sobre 3? Porque 90% de tudo que você vê hoje na comunicação visual são feitos com esses 3 tipos de plástico. E esses 3 tipos de plásticos, eles têm características próprias entre eles, e eu vou falar um para cada um. Primeiro eu vou falar do PVC, depois eu vou falar sobre o PS e por último eu vou falar sobre o acrílico. Vamos lá então, vamos começar falando sobre o PVC. O PVC ele tem um nome bem estranho no seu formato químico, né? Então ele é o policloreto de polivilinina. Nome esquisito, né? Mas não tem problema, não vamos se atrelar ao nome não, porque o mais importante de tudo que não é saber o nome científico dele, mas a aplicação sua básica. Ele é muito útil por 2 coisas. Primeiro, porque ele é muito leve, ele pode ser aplicado, por exemplo, para fazer placa suspensa, você pode usar ele para fazer placas onde o peso é uma questão crucial na venda do seu material, porque as pessoas querem alguma coisa leve. Ele tem uma propriedade bem específica dele, que é quando ele é submetido a calor ou alta pressão, por exemplo, ele não muda o seu formato, ele não forma aquelas ondas, ele não curva o material. Então isso dá uma diversidade muito grande para ele. Só que ele tem uma pequena questão, ele é quase o dobro do preço do que os outros plásticos que a gente vai apresentar para vocês aqui agora. Mas ele é muito útil nessa aplicação. Então esse é um pouco que eu tenho que falar para vocês sobre o PVC. O próximo plástico que a gente vai mostrar para você agora é o PS. O PS, ele é o polipropileno, que eles colocam esse polipropileno em formato de placas, eles juntam esse polímero e extrudam ele nessas formas de placas, né, que vem mais ou menos com 2 metros por 1. Existem tamanhos maiores também, existem até de 5 metros, mas geralmente ele é encontrado na sua forma de 2 metros por 1, onde se você souber aproveitar bem esse material, ele pode ser usado para suas aplicações com bom aproveitamento. O PS, dentre todos eles, vai ser o mais usado. Vocês vão ver que todos os clientes vão se basear nisso para poder comprar esse material seu, porque o preço dele é imbatível. Ele tem nas corzinhas amarela, ele tem também vermelho, tem verde, eu não tenho ele aqui agora, mas ele tem também nessas cores. Ele não é transparente, mas também existe o transparente, que a gente chama ele de PS Cristal. O PS Cristal tem algumas aplicações que eu vou dar numa próxima dica para vocês, que é, por exemplo, quando você precisa fazer algum tipo de material onde é importante que esteja sendo limpada essa superfície. Então a gente pode usar isso para fazer uma aplicação atrás dele e usar a forma contrária dele para poder ser exibida. Mas esse é um próximo tutorial. Agora vamos sobre o acrílico. Esse material aqui. Vamos ver. Esse material. Tá vendo? Tá. Qual que é a diferença desse material aqui? Esse material aqui, ele é um dos mais fortes que a gente tem. Você vai ver que a superfície dele é bem forte. Uma das particularidades dele que é muito bom falar, é que ele parece um vidro. Ele é muito lembrado como o vidro acrílico, né? Ele é feito de... O nome que o dado nele é o nome polamil metacrilato, acho que é isso o nome direito, eu não lembro direito, mas eu sei que ele parece um vidro mesmo, ele parece um vidro, só que não é plástico. Ele é feito de plástico, ele é um polímero, ele é esquentado, né? Ele não é o único plástico que é extrudado da forma,
Eles chamam ele de termoplástico. Então esse aqui é o acrílico. E eu vou dizer para vocês na aplicação nossa o que a gente faz com ele. Esse material aqui é um material nobre. Ele é um material que é usado para fazer placas de consultórios, é para fazer placas, por exemplo, as pessoas usam ele para recortar o desenho nele, para fazer aquelas letras bonitas, que é iluminada e fica numa fachada, fica muito lindo. E, bom, existem várias aplicações. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é branco específico, mas eles têm várias cores e a maioria deles tem uma certa transparência, ele é meio translúcido. Nunca ele é 100% opaco. Então, se você quer fazer uma placa bonita para o seu cliente, uma placa daquela que ele vai falar assim, ele vai olhar, ele vai ficar impressionado com a qualidade do material, você tem que oferecer um acrílico para ele, tá? Mas vamos ao que a gente ia fazer antes. Vamos mostrar para vocês como a gente chegou nesse material aqui, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês, vamos lá então para o computador, que a gente vai preparar esse arquivo para a gente montar essa placa certinho para você do começo até o fim, ok? Vamos lá então. Agora que a gente está aqui na frente do computador, então, vamos achar o arquivo aqui. Está aqui o arquivo. Vamos baixar ele para a nossa máquina. Vou baixar aqui no meu desktop aqui. Se você tiver o Windows aí no caso, não faz diferença. Em todo caso, eu não vou entrar em detalhes em relação agora a como a gente desenvolveu o arquivo. Eu vou entrar no detalhe mais específico, que é da impressão em diante. Então eu só vou preparar o arquivo rapidinho aqui e a gente já vai para a impressão, para a gente não perder tempo com esse detalhe. A gente também está produzindo alguns tutoriais onde você pode aprender a fechar esse arquivo direitinho, mas não é o caso agora da gente fazer isso, ok? Então vamos lá, primeiro a gente viu que a gente tem que imprimir o arquivo, então a gente vai primeiro preparar ele. Já baixei o arquivo lá, eu vou buscá-lo aqui onde eu baixei no meu desktop. Desktop, tá aqui a minha placa. Vamos abrir ele no Photoshop, para a gente deixar o arquivo no tamanho certinho. Eu venho aqui em imagem, tamanho, tá aqui então, ele está dando 50 e alguma coisa aqui. 50 centímetros de largura por 40 centímetros de altura. A resolução a gente vai trabalhar com resolução de 300 dpi, porque essa placa ela tem um detalhe aqui embaixo, aqui quando você está vendo aqui. Eu vou até dar um zoom aqui para você dar uma olhada, onde precisa aparecer esse detalhe na impressão. Então a gente vai trabalhar com uma máquina de alta resolução, ela imprime interpolado 1200 dpi por 720, então esses detalhes vão aparecer bem na impressão. O tamanho tá ok. Não esqueçam também não esquecer de converter a imagem, né, para o modo CMYK, que é o processo de impressão que a gente vai usar. Então ele vai usar a escala de cores, né, que é o ciano, magenta, amarelo e preto. Ok, arquivo fechado, tudo belezinha. Vamos lá para a máquina fazer a impressão então, ok? Bom, logo após o adesivo ser impresso, então a gente vai separá-los em partes iguais. Vamos separar um a um, para que a gente possa aproveitar melhor aí a placa. Porque, como eu disse para vocês, as placas de PS geralmente elas vêm 2 metros por 1. Então, se a gente separar certinho uma placa, uma da outra, um adesivo um do outro, você pode aproveitar melhor a disposição da placa conforme você vai cortando elas, ok? Depois de separado, a gente vai então em cima da placa, distribui ela no local mais adequado. E agora a gente presta atenção no detalhe agora da aplicação. Vocês perceberam que a gente usou um adesivo transparente? Eu acho que o adesivo transparente ele dá uma luminosidade melhor, ele dá um brilho melhor quando o adesivo é aplicado sobre uma placa. E eu acho que isso dá um efeito muito legal, que pode ser aproveitado aí, dependendo do tipo de material que você vai rodar. Ok? Você vê que os adesivos estão sendo aplicados direitinho. Nossos meninos aí são muito bons nessa parte, eles conseguem aplicar o adesivo muito rapidamente. Não utilizam qualquer artifícios como algum líquido para poder melhorar a aplicação. Muito tempo fazendo isso, né? Ficam muito bons no caso. Então vocês percebem aí então que agora a gente entrou na fase de finalizar a placa. A gente vai cortar a placa, vamos separar ela da placa de 2x1,
onde a gente está extraindo então a placa já acabada. A gente faz esse acabamento com estilete e régua de aço. Esse processo é um pouquinho perigoso, porque você tem que tomar muito cuidado, porque pode cortar o dedo, porque, aliás, você está lidando com estilete, que é muito afiado. Mas a gente já tentou de várias formas e parece que esse é o mais efetivo e mais rápido e o mais prático para ser cortado. Só precisa tomar alguns cuidados aí, não pode ser feito por crianças isso aí. Ok? Finalizando o corte. Perceba que você tem que apertar um pouquinho, né, para poder cortar. Mas o material ele é mole e depois que você corta metade dele, você facilmente pode quebrá-lo assim, dobrando. E aí está. Aí está a sua placa prontinha, apresentando a placa já acabada para vocês. Um grande abraço e até uma próxima vez. Tchau!